Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos do curso Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Ana Beatriz, engenheira de segurança do trabalho. Alguns de vocês já me conhecem, eu vou ministrar a disciplina de ergonomia e doenças ocupacionais e hoje nós estamos aqui para nossa segunda aula. E a nossa segunda aula vai tratar sobre um tema chamado antropometria. Vocês sabem o que é antropometria? Bom, se vocês não sabem, vamos descobrir agora juntos o que significa esse termo e para quem já tem uma ideia ou já conhece, vamos aprofundar um pouco então esse conhecimento. Quero aproveitar também para convidá-los para participar da nossa live na quarta-feira, dia 1º de abril, às 9 horas da noite, nós estaremos ao vivo para tirar algumas dúvidas sobre essa aula ou tema relacionado à ergonomia e outros questionamentos sobre, então, a nossa disciplina. Bom, espero vocês na quarta-feira, às 9 horas, e vamos dar início, então, a essa aula. Bom, antropometria, segunda aula. Sempre começamos com uma frase, então, se conscientizarmos que a segurança no trabalho é essencial, então a saúde se tornará uma consequência, e isso é verdade, isso é fato. Só a conscientização em segurança é que vai levar, então, o trabalhador a ter a saúde. Essa saúde é consequência da segurança do trabalho. Começando então sobre o tema, o que é a antropometria? Qual que é a definição dessa palavra que parece assim tão diferente, né? A antropometria, ela estuda as medidas e forma do ser humano. Ela visa melhorar a relação dele com as máquinas, ferramentas, o sistema de trabalho, os postos de trabalho. Então, a antropometria nada mais é o estudo das medidas da forma do corpo humano. A difusão desse estudo envolve as medidas das pessoas, envolvendo as medidas das pessoas, está presente em diferentes áreas, como, por exemplo, nas linhas de produção, nas de confecção de vestuário, automóveis e até mesmo dentro de casa. Por exemplo, quando eu vou mandar fazer uma bancada para minha cozinha, eu vou levar em consideração a minha altura. Então, eu vou fazer uma bancada para minha cozinha, para minha pia ali, que seja proporcional à minha altura, nem muito baixa e nem muito alta, porque senão eu vou ter dificuldades, então, em trabalhar dentro da minha cozinha. Bom, a antropometria, ela é interdisciplinar. O que isso significa? Significa que ela envolve profissionais de diversas áreas. Para que ela se torne eficiente, eu preciso, então, de todos esses profissionais. Então, alguns profissionais trabalham com essa questão. Por exemplo, profissionais das ciências biomédicas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos e engenharia. Vem estudando essa interação, então, sobre a antropometria, sobre as medidas do corpo humano e os postos de trabalho e as máquinas que elas operam. Como cada pessoa ela tem uma estrutura, nós temos que respeitar essa estrutura para que o trabalho ela se torne mais prazeroso, menos penoso. Então, já falamos isso, não é a máquina, aliás, não é o ser humano que vai se adaptar à máquina, é a máquina que tem que estar adaptada ao ser humano. E como isso? Através da antropometria, através das medições de um determinado grupo de indivíduos que vai operar essa máquina.
Assim, eu vou poder dimensionar o interior dessa máquina, procurando a eficiência conjunta da máquina e do ser humano. Se eu dimensiono essa máquina só com base na eficiência da máquina, eu não vou ter bons resultados, porque o ser humano muitas vezes não vai conseguir operar essa máquina com tanta eficiência, já que ele tem características diferentes do que foi colocado e desenvolvido ali. Então, eu tenho que sempre considerar as características do ser humano. Bom, uma das formas de possibilitar o conforto no trabalho é atualizar o mobiliário ou os postos de trabalho dos seus funcionários para ambientes adequados e estruturas do sujeito. Então, é aquela história, adaptar o trabalho, os postos de trabalho ao ser humano, e nunca o contrário. E como que a gente vai poder fazer isso? Como que se faz, então, isso? Como que eu vou adaptar esses postos de trabalho? Um exemplo, por exemplo, é para quem trabalha sentado. Quem trabalha sentado pode se utilizar de cadeiras reguláveis para regular a altura. Uma pessoa muito baixa, ela precisa talvez de uma cadeira que fique um pouco mais baixa. Uma pessoa mais alta, ela precisa de uma cadeira que regule um pouco, que tenha essa regulagem para que ela possa ficar mais elevada. Então, como suporte para que a tela do computador esteja na altura dos olhos é um outro exemplo das melhorias que podem ser feitas para adaptar esse posto de trabalho. No caso, então, eu preciso ter uma visão da minha tela para que isso traga um conforto no trabalho. Plataformas da linha de produção de vários tamanhos, fazendo com que todos se adaptem da melhor forma possível. Então, o que seriam essas plataformas? Eu tenho uma linha de produção, ela está trabalhando. Só que essa linha de produção, eu não posso mexer na regulagem de altura dela. Muitas vezes elas são fixas. Na maioria das vezes, essas linhas de produção não têm regulagem, elas são fixas em uma determinada altura. Bom, uma pessoa muito alta não consegue se adaptar, porque ela vai trabalhar curvada, com a lombar curvada boa parte do tempo. Mas, se as pessoas mais baixas, elas conseguem ter uma adaptação nessa linha de produção. Como seria isso? Através dessas plataformas, que seriam como se fossem caixas colocadas ali para que a pessoa suba em cima e tenha altura, então, para alcançar essa linha de produção. Lembra, eu falei caixas, mas são parecidas com caixas, não são caixas, são plataformas que vão facilitar, então, o trabalho de uma pessoa com uma estatura mais baixa. Já as pessoas mais altas, elas não têm como trabalhar nessa linha de produção. Aí vocês me perguntam assim, ai, professora, mas como então que eu vou selecionar uma pessoa? E se essa pessoa ela for muito alta e começar a trabalhar curvada nessa linha, o que eu faço? Bom, se você já contratou essa pessoa, você vai ter que mudar ela de setor, vai ter que mudar ela de linha. Ela não vai conseguir trabalhar ali, ela vai sobrecarregar a lombar dela se ela trabalhar muito tempo na mesma posição. Se vocês estão contratando, vocês podem estipular uma média de altura entre tantos e tantos centímetros para então ser contratado para trabalhar nessa linha de produção. Bom, adaptar um posto de trabalho não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa barato. Mas quando os trabalhadores eles têm as condições adequadas de trabalho, isso entra naquele nosso conceito das 3 esferas de ergonomia, quais são os objetivos da ergonomia, a certeza que haverá menos afastamento. E quais eram essas 3 esferas? Então, eu tinha conforto, eu tinha segurança do trabalho e eu tinha eficiência de produção, maior eficiência. Quando essas 3 esferas elas se relacionam, elas se interligam, aí sim eu vou ter conquistado o objetivo da ergonomia. Eu não tenho eficiência de trabalho se eu não tiver, por exemplo, conforto. Eu não tenho segurança do trabalho se eu não tiver conforto. Eu não vou ter sempre uma das coisas, quando eu não tenho segurança, eu não tenho eficiência, não tenho conforto. Quando eu não tenho eficiência, eu não tenho conforto, não tenho segurança. Então, eu tenho que relacionar sempre os 3 para atingir o objetivo da ergonomia. Então,
Não é uma tarefa fácil e nem barata. Quando os trabalhadores têm condições adequadas para o trabalho, há certeza que ocorrerá menos afastamento. Uma pessoa que trabalha confortavelmente no seu posto de trabalho, ele vai ter menos lesões, ele vai ter menos dores e ele vai ser mais eficiente. Afinal de contas, ele está tendo um trabalho com conforto. Uma pessoa, ela vai ter mais eficiência. Ninguém trabalha bem e ninguém tem a máxima eficiência se estiver com dor. Então, nesse caso, o retorno ele vai ser na forma de valores. Você investe nessa mudança dos postos de trabalho, os seus funcionários vão ter uma maior produtividade e você vai ter então esse retorno, tirando ainda os afastamentos que vão ser menores e as lesões por trabalhos inadequados. A antropometria, então, ela trata de medidas físicas do corpo humano. Aparentemente, medir as pessoas seria uma tarefa fácil, bastando para isso régua, trena, balança, mas não é tão simples assim. Primeiro, porque você tem que ter medidas representativas de uma população e de confiança. Bom, vamos ver mais um pouquinho isso aqui. Até a década de 40, lá, as medidas antropométricas baseavam-se em apenas dois fatores: peso e estatura. Depois só disso é que passou-se então a determinar variações de alcance e de movimento, porque eu tenho que levar em consideração também qual é o, o comprimento, a altura ou o comprimento que o meu braço consegue atingir, que o meu braço consegue pegar determinado objeto. Atualmente, então, o interesse é maior e se concentra nos estudos de diferenças entre os grupos e as influências de certas variáveis, como etnia, alimentação e saúde. Com o crescente volume do comércio internacional, é necessário estabelecer, então, padrões mundiais de medida. Então, lá agora, eu penso no geral, eu penso no mundo, eu não penso mais só em determinada região ali. Então, eu vou estabelecer padrões mundiais de medidas antropométricas para a produção de produtos universais, adaptáveis aos usuários de diferentes etnias. Aí você fala, etnia, mas por que eu vou pensar numa pessoa lá no Japão se eu estou aqui no Brasil? Bom, gente, o Brasil é formado por diversas pessoas, diversas etnias. Então, eu tenho um país super mesclado de etnias, pessoas mais altas, mais baixas, japonês, negros, alemães, americanos. E isso tudo vai sempre interferir nas nossas medidas antropométricas. Bom, eu deixo aqui um vídeo para vocês assistirem sobre, então, a questão de como fazer uma análise ergonômica ali dentro dos postos de trabalho. E vamos falar então mais um pouco sobre as medidas antropométricas. Eu tenho as chamadas variações das medidas, como realizar as medidas, antropometria estática e a antropometria dinâmica e funcional. As variações de medidas. O que pode acontecer dentro das variações de medidas? A primeira coisa é a diferença entre homens e mulheres. Geralmente, homens e mulheres, eles diferenciam entre si desde o nascimento. Grandes diferenças começam a surgir ali na puberdade, onde os meninos começam a crescer em altura rapidamente e como mãos e pés, e depois as meninas começam a crescer um pouco mais tarde. Elas também não crescem em altura tanto quanto os meninos. Isso é no geral. É lógico que tem mulheres, meninas que crescem, são mais altas do que homens, e os homens mais baixos do que as meninas. Então, na fase adulta, os homens apresentam ombros mais largos, tórax maiores, braços e pés, mãos mais longos. Já as mulheres, elas possuem ombro relativamente estreito, tórax menores e mais arredondado. Essa diferença de estatura entre homens e mulheres varia entre 6 a 11%. Então, a diferença entre os sexos é uma medida que deve ser considerada ali dentro da antropometria para os postos de trabalho. Existem as chamadas variações intraindividuais. O que são? São aquelas que ocorrem durante a vida de uma pessoa. Então, eu posso dizer que o humano ele sofre as mudanças contínuas dessa vida, né? E todas essas mudanças são físicas. Primeiro,
quando eu nasço um bebezinho, eu sou diferente, eu tenho alteração no tamanho depois de um tempo, eu tenho proporções corporais, forma, peso, até eu chegar então na fase adulta, eu vou evoluindo e aumentando essas medidas antropométricas. Então, essas variações interindividuais, elas diferenciam os indivíduos de uma mesma população. Então, todos nós somos seres humanos, só que elas vão então variar dentro dessa população esses indivíduos. E estas são decorrentes de duas causas principais: variações étnicas e variações genéticas. As interindividuais, consideradas variações étnicas, desculpem, são alterações de tamanho. Por exemplo, lá na África, existem dois grupos, os conhecidos pigmeus da África Central, que medem em média 1,43,8 centímetros homens e 1,37,2 centímetros as mulheres. Olhem a variação dentro da mesma etnia ali, porque são todos africanos, e já os nilóticos da região sul do Sudão ali, eles medem, em média, 1,82,9 centímetros e as mulheres 1,68,9 centímetros. Então, eu tenho variações étnicas ali dentro das interindividuais mesmo. Vejam a diferença. Então, é por isso que eu preciso estudar a população para adequar melhor os postos de trabalho. Vamos para um exemplo bem prático aqui, ó. Quando eu falo em globalização, pela questão de tornar as medidas mundialmente internacionais, é porque as variações étnicas, por exemplo. Por exemplo, uma locomotiva. Quando as locomotivas elas foram importadas lá da Inglaterra para os Estados Unidos, para trabalharem com carregamento de pessoas, para fazer esse transporte, o que se percebeu? Que 90% dos americanos eles eram atendidos pelas locomotivas inglesas que foram então importadas para os Estados Unidos para fazer esse trabalho de transporte. E os mesmos 90% de americanos equivaliam aos 90% de alemães, que também eram atendidos pela estrutura da locomotiva, que foi baseada em padrões ingleses. Agora, 90% dos americanos é igual a 80% dos franceses. Atendia 80% dos franceses, então não atendia já 10%, atendia 10% a menos que os alemães. Atendia 65% dos italianos. Já começa a diminuir bastante, a 45% dos japoneses eram atendidos por aquele mesmo modelo de locomotiva, 25% dos tailandeses e apenas 10% dos vietnamitas. Então, eu pensei em uma estrutura, só que eu pensei numa estrutura para determinada população, e essa população, quando então eu importava o meu produto, ele não era atendido a outras etnias, então. Então, vejam lá, atendia 90% dos americanos e 90% dos alemães, mas, em compensação, não atendia a 90% dos vietnamitas. Então, fica difícil importar um produto para um outro país sem fazer as devidas adaptações antropométricas. As variações étnicas, proporções corporais. A imigração intensa do século XIX e XX possibilitou a realização de estudos sobre a influência, então, desses fatores sobre as medidas antropométricas e verificar até que ponto a etnia determina essas medidas. Filhos de imigrante indiano, chinês, japonês, mexicanos nascidos nos Estados Unidos são mais altos e mais pesados que os seus ancestrais, indicando, então, que a influência de outros fatores também são desenvolvidas e não só da etnia, da sua origem. As proporções corporais não haviam se modificado significativamente, ou seja, o que acontecia? Modificava sim a altura, eles eram mais altos, mas em comparação a proporções corporais, por exemplo, largura do tórax, dos ombros, tamanho de pé, tamanho de mãos, essas proporções continuavam sendo iguais. Então, as proporções corporais continuavam sendo as mesmas dentro das etnias. Então, as proporções corporais elas são típicas de cada etnia e se mantêm inalteradas,
mesmo que haja uma evolução na estrutura, mesmo que você cresça, que essas pessoas elas cresçam mais, as proporções de tamanho na questão de estatura mesmo, elas vão continuar sendo as mesmas. Então, como a gente pode verificar nessa imagem aqui, eu tenho o homem branco, o negro americano, o japonês e o brasileiro. Veja em questão de estatura, que o homem branco americano e o homem negro americano, eles seguem praticamente o mesmo padrão de altura. Já o japonês, o homem japonês, ele é mais baixo e o brasileiro, ele é levemente mais alto que o japonês. Bom, na indústria de confecções, por exemplo, por que é importante essas questões antropométricas da produção de roupa para exportação? Porque não basta alterar as medidas, mas devem mudar as proporções da peça. Eu não posso alterar somente o tamanho, então, eu vou no tamanho M para um P, só que no mesmo formato, eu não vou conseguir, então, vender essas peças. Ou essas peças, elas não vão vestir bem as pessoas. Imaginem lá na China, onde se produz diversos tipos de coisa. Eu produzo peças para chineses, que são relativamente as proporções corporais deles, de cintura, de quadril, são menores que o dos brasileiros. Se eu apenas aumento o tamanho das peças e não as proporções, quando chegar aqui essas peças no Brasil, eu vou ter dificuldade de venda, porque eu vou ter dificuldade que essas peças se encaixem na população brasileira. Um exemplo, os árabes, por exemplo, têm os membros, braços e pernas mais longos que os europeus, enquanto que os dos orientais são bem mais curtos. Então, se eu produzir calças, por exemplo, calças de tamanho P, o mesmo P que é da China vai ser o P dos árabes. Vai faltar barra ali. Eu vou ter uma calça chamada pula-brejo para os árabes, porque eles têm esses membros mais longos. Então, essas calças, elas não vão se adaptar às pessoas que têm esses membros mais longos. As chamadas variações interindividuais, variações genéticas. Sheldon, então, ele pesquisou sobre isso e ele descreveu na sua pesquisa 3 tipos de pessoas: a mesomorfia, a ectomorfia e a endomorfia. São os 3 tipos de pessoas existentes. Os ectomorfos, eles são mais magros, têm as proporções mais regulares entre ombro, quadril e pés. Já os mesomorfos, eles têm os ombros mais largos, os quadris já são mais estreitos. E os endomorfos, eles já são mais, vamos dizer, eles são mais cheinhos, tanto na parte do ombro como da cintura, com um pouco mais de gordura, e também a parte de baixo. Então, existem 3 tipos de variação e 3 tipos de corpo que foram definidos pela pesquisa de Sheldon. Vendo aqui, ó, dentro desse gráfico feito pelo Sheldon, eu posso ter uma pessoa que fica entre mesomorfia e ectomorfia. Não significa que eu só tenho os 3. Eu tenho os 3 principais e eu posso incluir pessoas entre esses 2. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa meso e ectomorfia ao mesmo tempo aqui. Ela apresenta, ou seja, características dos 2 grandes grupos ali. Medidas antropométricas, então. As medidas antropométricas, elas devem ser realizadas diretamente tomando uma amostra significativa de sujeitos. Mas de quais sujeitos? Por exemplo, se eu vou dimensionar, então, cabine de ônibus para motorista de ônibus, quem é que eu vou ter que medir para dimensionar essas cabines? A população de motoristas de ônibus que sejam significativa àquela realidade. Então, para dimensionar as cabines de ônibus, eu vou medir os motoristas que exercerão esse serviço. Então, é deles que eu vou ter que tomar as medidas e não de outras pessoas, porque se eu quero dimensionar para o conforto dos motoristas, eu vou lá e vou medir, por exemplo, os cobradores? Não, se eu quero colocar bancos confortáveis, um posto de trabalho confortável para os cobradores, aí eu vou medir, então, os cobradores. A medição ela é realizada em etapas. Então, existe
A primeira coisa, na verdade, é a definição do objetivo, depois definição das medidas, escolha dos métodos e medidas, seleção da amostra, planejamento do experimento, medições e análises e estatística. Primeira coisa, definir o objetivo. Onde ou para que serão utilizadas essas medidas que eu estou acabando de realizar, essas medidas antropométricas, então? Para um trabalho sentado ou para um trabalho em pé, por exemplo? Por exemplo, lá, pós de trabalho para digitadores. Devem ser tomadas pelo menos 6 medidas críticas para o operador sentado. Então, vamos fazer um exemplo aqui com trabalho sentado. O pós-trabalho para digitadores, então, eu vou ter que ter essas 6 medidas. A primeira medida aqui, ó, é a altura da lombar. É a altura que o encosto da cadeira vai ter que ter, então, para que essa pessoa que trabalha sentado possa trabalhar numa posição confortável. A segunda medida é a chamada altura da poplítea, que é a altura do assento. Vejam aqui no desenho que esse assento ele é regulável e eu posso regular, então, para que a altura desse assento ele possa nos fornecer esse ângulo de 90 graus entre a coxa, né, e a perna aqui, a canela. Então, tem que ficar nessa posição. Esse é o ideal de altura. Eu não posso ficar nem com o joelho mais elevado aqui em cima e nem posso trabalhar apoiando ponta do pé no chão, porque isso vai gerar fadiga, então, ao longo do dia. A terceira altura seria a altura do cotovelo. Eu tenho que ter, então, os apoios nas cadeiras aqui, onde eu possa apoiar esse meu braço, e a altura desse cotovelo, ele tem que ser a altura da mesa. E essa altura da mesa, ela tem que permitir que o meu braço fique a 90 graus. A altura da coxa. A altura da coxa é o espaço entre o assento e a mesa. Então, essa altura aqui, ó, vejam, eu tenho que ter uma folga entre essa altura. Por quê? Porque se eu não tiver uma folga nessa altura, eu vou, então, ter o chamado esmagamento. Se eu tiver o esmagamento durante um tempão, quando eu puxo assim, eu fico muito alta aqui, eu vou esmagar as minhas coxas e isso traz o desconforto, né? Eu vou sair com a perna marcada, dolorida aqui, eu posso bater e esse tipo de coisa. Bom, altura dos olhos. A altura dos olhos é o posicionamento do monitor. O monitor, eu vou ter que, então, ele ter uma altura que é a altura do olho, que sai aqui, ó, vejam. E, ao mesmo tempo, essa angulatura, onde dessa posição sentada com a coluna, com a lombar reta, eu tenho essa visão completa, então, desse monitor. A altura da parte de cima do monitor é a altura do olho e a altura de baixo é o ângulo que você tem que o seu olho vai fazer sem você ter que ficar movimentando o pescoço esse tempo todo. E o ângulo da visão, que vai ser o ângulo aqui juntamente com a altura, que vai ser a regulagem de como vai ficar esse monitor, a angulatura do monitor, para que você tenha, então, uma visão confortável desse monitor. Bom, definição de objetivos ainda. Essas medidas elas podem não ser suficientes para outros postos de trabalho. Quando acrescentar outros riscos ergonômicos, por exemplo, você vai ter que fazer novas medições. Postos de trabalho que possuem necessidade de alcance de braço, como trabalhadores de check-out, ou que você trabalhe em pé, você vai ter que ter essas outras medições como também sendo essenciais dentro das suas medidas antropométricas. Por isso, quando for avaliar um posto de trabalho que serão necessárias, vocês têm que avaliar, primeiro pensar em tudo, quais são os movimentos, quais são as posições, eu tenho que esticar meu braço para pegar determinada coisa, então eu vou ter que fazer essa medida, eu tenho que ficar em pé, então eu vou ter que medir a altura da mesa em relação à pessoa em pé. Então, pensar nessas medidas antropométricas de forma que elas se tornem depois
utilizáveis, né? Que elas se tornem confortáveis na hora que o trabalhador vai exercer o seu trabalho. Depois, eu vou definir as medidas, pontos do corpo onde serão tomadas medidas. Voltando lá no exemplo do motorista de ônibus, eu já sei que a minha população vai ser a de motorista de ônibus, mas quais medidas eu tenho que fazer para essa população? Eu vou, então, descrever detalhadamente sobre a postura e os instrumentos e as técnicas de medidas que eu vou utilizar. A estatura, ela pode ser medida com ou sem calçado, e o peso com ou sem roupa, por exemplo. Então, eu defino que daqueles trabalhadores motoristas, eu vou tirar as medidas deles sem sapatos, mas com roupa, porque a roupa não vai interferir, então, na minha posição ali, no meu dimensionamento interno, na hora que eu estiver realizando o projeto dessas cabines. Qual vai ser o método de medida? Existem dois tipos de método, o método chamado direto e o método chamado indireto. O método direto é aquele método que envolve instrumentos que entram em contato físico com a pessoa, a métrica, balança, trena. Já os métodos indiretos, eles geralmente envolvem foto de um corpo, é colocado num programa, essa tela ela é toda quadriculada e eu vou ter, então, medidas posteriores tomadas àquela imagem. O quarto item é selecionar a amostra. A amostra dos sujeitos ela é muito importante, porque isso é que vai deixar os seus resultados fidedignos. Então, eu vou avaliar quais são as amostras dos sujeitos a serem medidos. E essa amostra ela tem que ser significativa do universo aonde serão aplicadas essas medidas. Nessa escolha, eu devo determinar as características biológicas, inatas e adquiridas, por exemplo, pelo treinamento e experiências do trabalho. Então, eu tenho as características biológicas, então eu vou determinar, vão ser homens, vão ser mulheres, vão ser os dois que vão trabalhar aqui, de que idade, de todos os tipos. Então, as características biológicas que eu tenho que considerar, sexo, idade, biotipo, deficiências físicas, se for o caso. Características adquiridas, profissão, esporte que pratica, nível de renda e outras. São características que a pessoa vai adquirir ao longo do tempo. Uma pessoa que pratica um esporte, ela consegue se adaptar melhor ao trabalho pesado do que uma pessoa, por exemplo, que é sedentária. Então, isso pode contar na hora de você fazer a sua amostra. Características inatas são as qualidades ou defeitos de personalidade que já nascem com o indivíduo, então. O quinto é o planejamento do experimento, medições e análise estatística. Então, depois que eu já sei qual é o meu grupo de pessoas que eu devo medir, o que eu quero medir, como eu vou medir, eu vou planejar o meu experimento, porque é como se fosse um experimento. Como eu vou fazer essas medições? Então, quais são os instrumentos que eu vou utilizar? Como vai ser feita essa amostragem? E depois, como eu vou analisar estatisticamente isso e como essa análise estatística, apareceram esses resultados? Eu tenho que saber interpretar os resultados dessa análise estatística. Bom, gente, eu vou deixar aqui para vocês essa parte dos slides para vocês darem uma lida. Se vocês tiverem alguma dúvida, na quarta-feira nós temos a nossa live ao vivo às 9h. Então, estudem sobre antropometria estática e dinâmica e funcional e tirem as dúvidas na nossa live, então, ao vivo. Eu espero vocês lá. Não esqueçam, estaremos online às 9h. E leiam, gente, leiam, porque só lendo a nossa aula é que vocês poderão ter dúvidas. E todo mundo tem dúvida. Todo mundo pode ter uma dúvida, então, e pode ser, então, tirada nessa live. Bom, gente, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.